Olá, sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês nesse trabalho do grupo Servir, né? Nesse quadro, né? Conversando sobre assuntos tão importantes para o nosso crescimento, né? A partir das reflexões que os temas nos convidam. Então, agradeço ao convite. E para mim é uma honra, é uma bênção estar aqui, né, conversando com vocês sobre Maria de Nazaré, um consolo para as dores da alma. Para mim é uma bênção estar aqui falando sobre Maria, sobre Nossa Mãe Santíssima. Para mim, Maria é colo, né? É colo amoroso, acolhedor, é a certeza do amparo em toda e qualquer situação. Maria, né, ela é a presença viva nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, é a presença viva do amor do Criador por todos nós, né? Então, nessa certeza, rogamos aos anjos, trabalhadores da Seara, né, trabalhadores da Falange de Maria Santíssima, que possam nos intuir nesse momento, né? Maria, né? Maria, Miriam em hebraico, né? Significa Senhora da Luz. E ela realmente, né? Ela foi a Senhora da Luz, porque ela ofereceu aquele que seria, né? A luz do mundo. Falar de Maria é falar de Jesus, né? Conta-nos os benfeitores da literatura espírita que a vinda do Cristo foi planejada previamente, né? Fala-se em aproximadamente 1000 anos, né? Então, o que dizer de Maria, né? A missão de Maria, ela foi preparada, planejada, antecipada, detalhada, prevista, idealizada muito tempo antes, né, da vinda do Cristo. E é certo, né, que Maria, ela faz parte de um grupo de espíritos evoluídos que vieram preparar a chegada de Jesus, né? É um espírito tão puro que recebeu essa nobre, essa sublime missão de gestar, de conduzir o governador da terra, nosso modelo e guia, né? Modelo para toda a humanidade. O espírito de Maria, mais de 2000 anos, já havia conquistado elevadas virtudes que a tornou apta, né, a desempenhar na Terra essa elevada missão de receber nos braços o emissário de Deus, né? O emissário que se fez menino para se transformar num modelo de perfeição moral para todos nós, né? Maria, né, desceu revestida de uma humildade sideral, né, portadora de um amor que universaliza todo o bem que se possa entender como a verdadeira caridade, né? Porque foi doação incondicional, né? Quando aceitou a missão que lhe foi confiada. Quando Maria, né, disse, eis aqui a serva do Senhor, né? Maria respondeu ao anjo, né, na anunciação da vinda do Messias. Então, nesse primeiro momento, Maria nos deixa um exemplo de submissão à vontade do Criador, né? Maria é a descida das claridades espirituais ao nosso plano físico, né, com um único e exclusivo objetivo, o de ajudar por amor, né? O objetivo de servir em todas as direções, sem qualquer tipo de exigência, né? Maria é sinônimo de amor. Prova disso foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento do seu filho no Calvário, em nome da salvação de toda a humanidade, nos deixando lições que até hoje ecoam fortemente em nossos corações. E é por isso que esse espírito, né, o espírito de Maria, desperta, né, tanta simpatia. Por isso que o espírito de Maria, ele nos enche, né, de tanta luz, de tanta paz, né? Há quem acredite que pedir a intercessão de Maria é o método mais eficaz de se chegar a Jesus,
pois o filho, né, nunca negaria o pedido de sua mãe, né? Após o episódio da crucificação de Jesus, Maria permanece um curto período em Betânia. Depois ela se transfere, né, com o João Evangelista para Éfeso. E ali, Maria de Nazaré, a mãe acolhedora, maternal, amorosa, né, estabelece um pouso, um refúgio aos desamparados, né? Com João, Maria passa a ensinar as verdades do Evangelho, né? E em pouquíssimas semanas, a casa de João se transforma num ponto de adoráveis reuniões, de adoráveis assembleias, né? Que reuniam muitos que buscavam ali refúgio, que buscavam ali o colo materno, que buscavam ali o colo acolhedor de Nossa Mãe Santíssima. Nesses encontros, né, nesse refúgio, nesse sítio, né, Maria fala de suas lembranças, ela fala de Jesus com maternal emoção, né, e decorridos alguns meses, isso conta-nos, né, a literatura espírita, grandes fileiras de necessitados passam a frequentar o sítio generoso, né? São velhos desenganados do mundo que vêm ouvir ali as palavras consoladoras, né, de Maria, enfermos que invocam a sua proteção, infortunados que pedem a bênção do seu carinho. Maria lhe ensinava com um olhar amoroso, o olhar amoroso de sua bondade, né, deixando ali naqueles encontros transparecer toda a dedicação, né, do seu espírito maternal. E Maria dizia, né, isso também passa, né? Para cada um que buscava ali um consolo, Maria dizia, isso também passa. E ela carinhosamente repetia, né, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Né? Tudo passa, isso passa. Essas eram sempre as palavras consoladoras de Maria a todos que a procuravam, né? Em pouco tempo, esse sítio, né, a sua morada, passa a ser conhecida como a Casa da Mãe Santíssima. E assim foi até a sua morte, até o seu desencarne. A Casa da Mãe Santíssima, né? A doutrina espírita, né, sustentada aí no Evangelho de Jesus, identifica que Maria é um espírito de luz, muita luz, que trabalhou, né, e trabalha ao lado de Jesus. Ela segue trabalhando em benefício da humanidade, né? Na literatura espírita, nós encontramos vários registros sobre Maria trabalhando ainda na espiritualidade, né? O livro Memórias de um Suicida descreve as atividades dos servos de Maria. Os servos de Maria é um grupo de espíritos especializados no resgate de irmãos, né, de irmãos suicidas na vida espiritual. Após o socorro, né, eles são encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré. Essa instituição, conta-nos, né, a literatura espírita, ela é dirigida pela Mãe de Jesus, ela é dirigida por Maria, né? A principal tarefa desse grupo, né, é cuidar desses irmãos, né? E essa tarefa, a tarefa de cuidar desses irmãos, não poderia ser desempenhada por outro espírito a não ser o de Maria, né? Por ela ser essa referência de amor, de acolhimento, de colo, né? Maria, meus queridos irmãos, né, é uma estrela, né, que desceu dos céus com uma mensagem de esperança, né, para todos que se encontram em profundo sofrimento. E ela segue trabalhando em benefício da humanidade. Mais uma vez, a face acolhedora, o colo de Maria oferecendo alento, né, bálsamo,
as feridas desses irmãos em sofrimento, né? Após o desencarne pelo suicídio. Esses irmãos, eles são atendidos, né? São cuidados. E essa passagem, né? Isso nos é relatado, né? No livro Memórias de um Suicida, na página 52 e 53, se não me engano, né? Outra fonte importante é o livro Boa Nova. O livro Boa Nova, ele traz a história de Maria, né? Mãe de Jesus, encontrando Judas no umbral, e é uma narrativa que aborda, né, também esse tema do resgate e do perdão, né? Novamente, né, Maria, esse espírito angelical, né, se apresentando, né, dessa maneira acolhedora e amorosa, né? Essa história, muitas vezes, né, a história do encontro de Maria e Judas no umbral, né? Essa história, muitas vezes, ela é narrada em poemas mediúnicos, né? Tem um poema de Maria Dolores, né? E ela descreve Maria como uma figura, né, de amor e infinita misericórdia, né? Porque é assim que Maria é para todos nós, né? Essa figura de amor e misericórdia que busca, né, o sofredor Judas no plano espiritual após enforcar-se, né, para oferecer-lhe consolo e esperança, mesmo após o seu ato de traição, né? Então, Maria, esse espírito sublime, esse espírito amoroso, esse espírito angelical, né, que teve a sublime missão de ser a genitora de Jesus, segue, né, na espiritualidade, do mesmo jeitinho, né, com esse amor maternal, né? E aí, nessa passagem, né, em que Maria encontra Judas no umbral e vai resgatá-lo, então, em meio a essa situação, Maria se apresenta a Judas como uma figura de amor, né, e de luz, irradiando paz e oferecendo consolo. Maria, com sua bondade e sabedoria, ela busca acalmar o sofrimento de Judas, mostrando a ele que o amor de Deus é infinito, né? E que há esperança de redenção, há esperança de amparo, de socorro, de perdão para todos nós, né? Mesmo para os momentos, né, em que cometemos grandes erros ou que, né, irmãos que desistiram de seguir, né, a vida. Então, a mensagem central dessa história do resgate de Judas é que através do amor, através da compreensão, mesmo, né, espíritos, irmãos em muito sofrimento podem encontrar o caminho da renovação e do progresso espiritual, né? Como foi o caso de Judas. A história de Maria e Judas no umbral é uma ilustração do amor incondicional, que busca resgatar todos os seres, né? Independente dos nossos erros do passado, das nossas fragilidades, das nossas imperfeições. Então, essa passagem ressalta, né, Maria como essa figura, né, que reflete, né, a caridade pura, né, o perdão, a esperança como ferramenta para a nossa evolução espiritual, né? Então, em resumo, né, essa narrativa espírita de Maria e de Judas, né, ela não conta apenas, né, uma história, mas ela transmite, né, ela nos transmite essa mensagem de amor, de misericórdia, né, da nossa Mãe Santíssima que alcança todos os seres, que continua nos alcançando, né, aqui ou no plano espiritual, né? A mensagem nos traz, né, que Maria, esse amor incondicional, esse colo, ele está disponível para todos nós, né? E para todos aqueles que se encontram
em situação, né, de sofrimento, de desespero, em que a esperança, né, a esperança vai se esvaindo, né? Então Maria é esse colo, né? É esse o amor de Maria por todos nós. Maria é essa alma, né, esse espírito que se dispôs a compartilhar, né, da tarefa de iluminar as criaturas, também pela presença física, foi exemplo de amor, do berço, né, ao túmulo. Maria não agrediu ninguém, não humilhou os companheiros, não perdeu tempo com reclamações, não violentou o direito dos outros, não se desviou do caminho do bem, nada pediu para si. E nunca disse não quando o coração queria ajudar, né? Foi uma estrela na terra que brilhava e brilha até hoje na espiritualidade, sem exigências. Continua como uma estrela, guiando, né, nossos passos, iluminando nossa jornada evolutiva, nos amparando, nos socorrendo, vindo em nosso auxílio através de seus trabalhadores, através dos anjos, trabalhadores da falange bendita, né, de Maria Santíssima, sempre que nos encontramos, né, em qualquer sofrimento e nos momentos de alegria também, né? Então Maria é um exemplo de amor. Maria é uma mensagem de esperança. Então sempre, né, sempre que nos sentirmos desesperançosos, achando que não tem mais jeito, que não há solução, não há cura, lembremos do Espírito de Maria de Nazaré que segue velando por todos nós. Somos filhos, né? Filhos amados de Maria, e ela continua nos amparando, né? Nossa Mãe Santíssima, né, continua sendo, né, esse amparo e esse colo. Então fica aqui, né, uma mensagem, né, para todos aqueles que por qualquer motivo se encontre desesperançoso, a ponto de desistir, né, em que o pensamento, o desejo, né, o sentimento de desistir da vida esteja fazendo morada, né, seja no coração ou no pensamento, pensem, elevem o pensamento e peçam, né, o amparo de Maria Santíssima. Ela se fará presente através dos mentores, dos mensageiros, dos anjos que trabalham sobre as ordens, sobre a coordenação dessa estrela, desse anjo que continua velando por nós na eternidade, na espiritualidade. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que nunca nos esqueçamos. Maria é mãe. Maria é a nossa Mãe Santíssima. Que possamos nos lembrar da casa da Mãe Santíssima, né? A casa da Mãe Santíssima que se tornou refúgio, né, enquanto Maria estava ainda, né, no plano físico. A casa da Mãe Santíssima continua ainda existindo. Podemos visitá-la em pensamento, em oração. E Maria nos dirá, isso passa, né? Tudo passa. Nos sentiremos abraçados, nos sentiremos envolvidos na luz que jorra do manto dessa estrela, desse anjo. Que a paz de Maria Santíssima permaneça em nossos corações, sempre. Luz, luz e paz a todos. E até um próximo encontro, até uma próxima oportunidade.